Adriele, Lu, obrigado. Pessoal, deixa eu tecer um elogio especial à Lu aqui, né? O meu primeiro contato com o IBDEC, eu fui professor do IBDEC de 2013 até 2016, e a Lu é uma figura super fantástica. Esse ano eu tive a oportunidade de voltar de novo, então, assim, vocês precisando de qualquer coisa, a Lu e a Adriele vão atender vocês aí com todo carinho, hein? Tenho certeza disso, tá? São pessoas fantásticas. Bem, turma, a Lu hoje me concedeu essa oportunidade de palestrar aqui para vocês, tá? A ideia aqui é dividir um pouquinho com vocês, e até foi legal esse tema, porque ele vai muito ao encontro da minha história pessoal. Então, hoje, o que nós vamos falar aqui, tá? E qual que é o intuito de dividir com vocês? O que um profissional da área tributária faz, né? Profissional da área fiscal e da área tributária, tá? Tem gente que divide essas duas áreas em área fiscal e área tributária. Depois eu vou me aprofundar mais nisso ao longo da palestra. Mas a ideia aqui é passar para vocês todas essas atividades, tá? Que são feitas, e a gente falar um pouquinho dos tributos no Brasil e por que isso vai em encontro com a minha história, tá? Eu sou um profissional que atuei a minha carreira inteira na área fiscal, né? Então, assim, eu comecei muito jovem, hoje eu tenho 45 anos de idade, mas eu comecei a trabalhar aos 16, então nas minhas contas aí já vão estar fazendo aí, eu comecei em 1996, estão fazendo aí quase 30 anos aí que eu atuo na área tributária. Eu já passei por umas 7 multinacionais de grande porte, em projetos rápidos ou como funcionário. E a ideia que é dividir com vocês a importância que essa área tem, principalmente aqui no Brasil. Tá? Lá nos primórdios, lá quando eu comecei a trabalhar no meio da década de 90, nós éramos apenas processadores da informação. Okay? Registrar ali os livros não tinha muita importância. Mas aí, com o caminhar dos anos, o Brasil ali tinha acabado de passar por uma mudança, a gente estava há pouco tempo recebendo bastante produtos importados, as empresas começaram a ter mais concorrência, além da concorrência nacional, também com os produtos que vinham de fora e afins. E aí eu comecei a trabalhar com isso, e naquela época eu não entendia o tamanho da proporção e o tamanho das oportunidades que a área tributária, que a área fiscal oferece. Tá? Então, assim, eu estou vendo aqui que tem bastante gente, depois a gente fala um pouquinho, né, da experiência de vocês e tal, mas, assim, quem tá querendo ingressar na área tributária, eu acho muito bacana, e por isso estou aqui. Bom, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Então, eu quero começar essa introdução, nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar das atividades de um profissional na área fiscal e tributária, tá bom? Se alguém tiver quiser fazer algum comentário, alguma coisa, dá um toquinho, e no final nós vamos abrir para perguntas aí, vocês fiquem à vontade, tá? Não tem nenhuma pergunta boba, não tem uma pergunta desnecessária, tem a sua pergunta, e a sua pergunta é muito importante para nós. Tá bom? Então vamos lá. O profissional da área tributária, deixa eu ver aqui o meu slide. A gente vai falar um pouquinho, uma visão geral das responsabilidades dos desafios. Tá bom? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: a gente vai falar um pouquinho. Ser um profissional da área tributária ou da área fiscal, a gente administra o quê? Os valores de impostos pagos pela empresa, ok? Seja para uma empresa pequena, seja para uma empresa média, ou seja para uma empresa gigante, tá? Qualquer empresa demanda que exija um profissional que tenha alguma técnica ligada à área fiscal e tributária para processar as informações dela. Por quê? Porque tem um cara chamado fisco ou governo que cobra os tributos. E isso, eu acho que essa é a mágica da área tributária,
e é uma coisa que pelo menos, né, quando eu comecei a tomar noção disso, fez muito sentido. Se cobra impostos, se cobra tributos desde antes de Cristo. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no meu primeiro slide. Tá? Os impostos são cobrados, são cobrados pelas autoridades públicas sobre os recursos ou bens das pessoas físicas ou jurídicas desde muito tempo. A história dos impostos remonta aos tempos antigos com registro de sistemas de tributação do Antigo Egito e na Mesopotâmia. Ou seja, nós estamos falando aí de 3, 4 mil anos. Então, assim, existia a cobrança de tributo, vai precisar de um ser humano para controlar, tá bom? E esse ser humano é o profissional da área tributária. Tá? Então, vamos lá. Pegando aqui como exemplo, lá na Mesopotâmia, há 4 mil anos atrás, os documentos escritos mais antigos que conhecemos. Os sumérios entregavam parte dos seus alimentos que produziam ao governo e trabalhavam para o rei, por até 5 meses ao ano. Então, ou seja, não existia naquela época ainda a moeda, né? A gente tinha o que nós chamamos de escambo, ou troca. Então, eles trocavam comida com o rei para pagar os seus impostos. Tá? Por que, que o imposto ele é tão importante? Tá? Os impostos é o salário do governo, ok? Então, por exemplo, a segurança pública, a viatura da polícia que a gente vê na rua, a UPA que a gente vê aberta perto de casa, ou o posto de saúde, o asfalto que passa na rua da nossa casa, tudo isso é pago com o dinheiro público, com o dinheiro dos impostos, ok? Lógico, aqui no Brasil, né, é popularmente conhecido aí, a arrecadação às vezes não é muito bem aplicada, mas esse não é o foco aqui da nossa discussão, é entendermos que esse governo, esse dinheiro que o governo cobra, né, das empresas, ele precisa ser controlado. Então, desde muito tempo, desde 4 mil anos atrás, essa profissão existe. Tá? Vamos dar um outro exemplo de cobrança de impostos, em que os governantes já cobravam os seus impostos. Lá no Antigo Egito, lá na época das pirâmides, há 3 mil anos antes de Cristo. Então, os faraós coletavam os impostos em dinheiro ou em serviços, pelo menos uma vez por ano. Os escribas eram responsáveis por determinar a dívida de cada um e fiscalizavam até o consumo de óleo de cozinha. Então, esses escribas que são citados aqui no slide, eles faziam o papel do que hoje um profissional da área tributária faz, tá? Que é o controle e a fiscalização se esses impostos estavam corretos ou não, se essa cobrança está certa ou não. Perfeito? Mais um ponto para a gente ver o tão quanto isso é longínquo, né? Os impostos também eram cobrados pelo Império Romano. Né? Então, o Império Romano aperfeiçoou a técnica de impor tributos a estrangeiros. Em 167 a.C., Roma se tornou tão rica às custas dos povos conquistadores que suspendeu a cobrança de impostos sobre os cidadãos romanos. Né? Então, aqui entrando um pouco de história, todo mundo sabe, né? Ou pelo menos grande parte, o Império Romano conquistou vários outras civilizações além de Roma naquela época. E aí, como ela se tornou um império muito rico, ele pôde suspender a tributação do Império Romano. Então perceba que aí você tem duas figuras, você já tinha a figura de pessoas que cobravam os tributos, você já tinha uma espécie de tributo que precisava ser controlado, e você tinha pessoas que pensavam nesses impostos para melhorar a qualidade de vida da sociedade ou não. Então, assim, por que eu coloquei esse contexto aqui? Isso me chamou muito a atenção quando eu estava começando na minha carreira, né? Porque assim, quando eu comecei a trabalhar isso lá em 96, o universo tributário era muito complicado, porque assim,
aí, né, eu ainda estava na era antes da internet para algumas coisas, então os sistemas, os primeiros sistemas que eu tive, que eu trabalhei, eles faziam só uma parte do trabalho, outra parte era emitido a nota fiscal num aparelho que, né, dependendo do ano que vocês nasceram, é peça de museu, que é a máquina de escrever, né? Então, assim, os sistemas não eram informatizados, mas o que acontecia? Demandava uma série de pessoas para fazer o processamento daquelas informações. Tá? Então, assim, desde que o mundo é mundo, se cobra tributos. E desde que o mundo é mundo, vai precisar alguém para controlar esses tributos. E esse trabalho pode ser feito por um de nós. Tá? Então, vamos dar mais um passo aqui. Assim, a história dos impostos é tão longa e complexa, refletindo as mudanças nas sociedades ao longo do tempo. Desde os tempos antigos até os dias atuais, os impostos têm sido uma ferramenta essencial para financiar governos e serviços públicos. Bom, e aí, onde é que vocês entram? E onde eu entrei, né? Como é que a minha história pessoal se misturou com isso, né? Quando eu comecei lá em 1996, eu fui convidado para emitir nota fiscal de saída, para emitir nota de faturamento em uma empresa. Por que eu fui contratado nessa empresa? Porque naquela época eu, apesar de muito menino, eu tinha 16 anos, eu fiz um curso numa empresa que hoje não existe mais, chamada SOS Computadores. Essa SOS Computadores eu aprendi a mexer com sistemas de informática na época. O Word, o que hoje é conhecido como Word, como Excel, como essas ferramentas, então existiam alguns sistemas que eram bem arcaicos comparados com os sistemas que nós temos hoje, e eu, por ter esse conhecimento, eu fui convidado a ingressar nessa empresa, foi meu primeiro emprego registrado à época. E aí eu comecei a me inserir nesse universo. Então, num primeiro momento, eu emitia as notas fiscais de saída, minhas responsabilidades foram aumentando, eu comecei a também analisar as notas de entrada. Aí eu comecei a analisar a parte de cobrança, porque a parte de cobrança está ligada com as notas fiscais, a gente tinha contato com o departamento de cobrança para mandar as informações dos vencimentos das notas, tanto de entrada quanto de saída para ela. Lembrando que naquela época, boa parte do trabalho não existia um sistema, né? Muito eram relatórios que eu preenchia à mão. Até hoje, os livros fiscais que são automatizados, naquela época eu ainda os preenchia à mão. E legal, e aí eu fui percebendo o tão quanto aquele trabalho de só emitir nota fiscal, ele estava enraizado no conhecimento da empresa. Porque quando eu comecei a tomar pé disso, eu entendi que todas as saídas faziam o faturamento da empresa. Ou seja, eu sabia tudo que a empresa vendia, o quanto ela ia receber por mês, somando todas as notas fiscais. Eu sabia quanto que a empresa comprava, quanto ela gastava, somando todas as notas fiscais de compra. Eu sabia quanto tinha para receber nos próximos meses, porque eu via a cobrança. Eu mexia com a parte de estoque, porque como eu controlava as entradas e saídas, esse trabalho estava ligado diretamente ao estoque da empresa. Então, quando eu tinha uma nota de saída, saía a peça do estoque. Quando eu tinha uma nota de entrada, entrava a peça do estoque. Eu comecei a fazer um inventário, começar a contar as peças do estoque para ver aquilo que a gente vendeu por ano estava correto, se alguma peça não tinha se perdido, deteriorado. Então, assim, eu comecei a ganhar uma proporção de conhecimento dentro de uma empresa que eu fiquei maravilhado com aquilo. E aí, em 2002, aí eu já tinha passado 6 anos aí trabalhando na área, não existia na época cursos como aqui do IBDEC que falam exclusivamente da área fiscal. Bom, eu fui fazer faculdade, eu fui me formar, eu sou contador por formação. Depois disso, que eu entendi ali, a faculdade de contabilidade não me mostrou muito da área fiscal ou da área tributária. Ele me mostrou muito da área contábil, que são áreas também correlatas. Então, quem tem uma formação em contabilidade, ou até em economia, ou administração, tem um caminho aí dentro da área tributária. Então, legal, o meu caminho de contabilidade foi esse, foi muito afim. Tanto é que uma boa parte da minha carreira eu entendia muito mais da parte fiscal do que de contabilidade, que era a minha formação. Por quê? Porque eu
né, cresci como profissional fazendo aquilo. E aí, dentro desse caminhar aí, né, eu passei nessa empresa 8 anos, depois eu fui para uma outra consultoria, um pouco maior, um escritório de contabilidade, né, porque eu morava em São Paulo ainda. Fui trabalhar numa agência de publicidade, dentro de uma associação chamada Abimac. Depois eu dou um pouquinho, a gente fala um pouquinho dessas associações. Comecei, nesse momento, a minha carreira como professor, né? Desde 2007 eu comecei a dar aula no Senac, então tive a oportunidade de começar a passar esse conhecimento que eu adquiri aí para os outros colegas, e finalmente ali em 2007, 2008 eu ingressei numa primeira grande multinacional, que foi uma empresa chamada Siemens, acho que todos vocês já devem ter ouvido falar, é uma empresa alemã. E aí lá eu comecei a ter uma visão disso que nós vamos falar aqui, né? Uma visão consolidada do que um profissional na área tributária faz. Nessa época eu já tinha 27 anos de idade, eu já tinha aí uns 12 anos, 11 anos de carreira praticamente na área tributária, e eu fui contratado como consultor, tá bom? Mas até chegar a consultor da Siemens, na área tributária, eu passei por alguns estágios, né? E quais foram esses estágios? O primeiro estágio, a gente faz a gestão dos documentos fiscais. Bom, o que é a gestão? Você recebe documentos e emite documentos. Então você tem que guardar essas informações. Hoje elas já são de modo eletrônico. Você pode guardar numa pasta no seu computador. Você pode guardar na nuvem e tal. Mas essa gestão de documentos ela tem uma carga de responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se alguém tiver acesso a essas informações, ela sabe o que a empresa vende e o que a empresa compra, né? Então, esse volume de vendas do que ela compra, o que ela vende, pode ter alguma informação sobre o produto, pode ter um segredo industrial, pode ter um diferencial de mercado ali, que se você não gerir essas informações muito bem, ela pode cair em mãos erradas, e isso pode ser péssimo para a empresa que você está trabalhando. Tá bom? Além do que, todos esses documentos aqui, nós temos, né, obrigações para com o fisco de manter eles por pelo menos 5 anos em arquivo, né? Se forem documentos ligados à área previdenciária, onde a gente fala de alguns impostos que caem sobre a folha de pagamento, tipo INSS, esses documentos precisam ficar guardados durante 30 anos. Então, assim, se essa gestão for mal feita, né, alguma informação importante pode vazar. Então, essa parte do trabalho, ele é muito importante e, normalmente, a gente começa com essa gestão de documentos fiscais ali no começo da carreira, quando você é um assistente, quando você é um estagiário, enfim, que é uma tarefa, vamos chamar assim, um pouquinho mais básica, tá? Então, quando você aprende ali a dar entrada num documento fiscal ou fazer uma nota de saída, enfim, você começa aí que são os primeiros passos aí na área tributária, onde você está engatinhando, tá bom? O segundo passo é a gente falar da apuração dos impostos, tá bom? A apuração dos impostos, o que é? Nós pegarmos todos esses movimentos de entrada e registrarmos ele nota a nota, e aí, nesse nota a nota, o que eu vou ter? Eu vou ter nota que eu posso me aproveitar do imposto, eu tenho nota que eu não posso me aproveitar do imposto, eu vou ter as notas de saída, onde eu vou ter notas que têm tributação, e tenho notas que não têm tributação, e aí eu tenho regras específicas para isso. Esse conjunto de conhecimentos, aí a gente já está falando aí de um assistente para um analista júnior, às vezes um analista pleno, você já começa ali a ter uma visão de quanto a empresa paga por mês de impostos. Então, por exemplo, eu vou falar pelos números que hoje eu sou consultor, que todos já devem ter ouvido falar aqui da IBM Computadores. Tá? Então, a gente mexe com um número lá na casa de milhões. Então, por exemplo, eu até me assusto às vezes, porque deu um imposto de renda a pagar lá, nós estamos falando às vezes de 3, 4 milhões de reais.
Né? No final do ano, agora, nós falamos de 20 milhões de reais. Então, assim, os números acabam sendo bem expressivos para isso. Então, você apurando imposto, você precisa adquirir essa técnica, começar a entender essas regras, para poder aplicar o cálculo correto e fazer com que a empresa não pague mais. Tá? Pelo contrário, um dos nossos trabalhos é que ela pague o tributo que, vamos chamar assim, seja justo. Né? Não seja nem a mais e nem a menos. Que seja o que ela precisa ser feito. Perfeito. Aqui, nós estamos falando ainda de um profissional que está no nível de um analista júnior ou de um analista pleno. Quando você passa para ser um analista sênior, por exemplo, a gente já começa a entrar numa parte que é mais detalhada, que é a consultoria e a assessoria tributária. Bom, o que acontece aqui? Depois eu vou detalhar um por um desses pontos e eu vou falar do que eu passei na minha carreira aí para dividir isso com vocês. Então, na concessoria ou na assessoria, o que eu tenho? Eu tenho pessoas, né, que às vezes têm um conhecimento menor que o meu, eu tenho uma área de vendas que quer fazer uma venda para um determinado estado, eu tenho um determinado produto que eles acionam o profissional da área tributária e esse consultor vai responder essas perguntas. O assessor, ele já tem um trabalho um pouquinho diferente. Ele pode estar agregado com o cálculo do tributo, por exemplo, de assessorar esses analistas a fazerem o cálculo, a revisar esse cálculo antes de enviar para o pagamento, efetivamente, para processar o pagamento. Bom, então, e aí a gente vai subir mais um nível aí. Nós vamos falar da atualização e da capacitação. Depois que você geriu os documentos, que você conheceu todos esses documentos, que você montou uma apuração de impostos, que você começou a responder perguntas, a fazer cria esse desafio, que aí ajuda mais, né? As pessoas que estão no mercado, que é, você tem dois lados. O lado profissional. Você pode ser um professor, como eu, né? Você pode atualizar pessoas. Mas do lado do profissional, o que acontece? Você também precisa se atualizar diariamente. Por que eu coloquei esse ponto da historinha dos tributos? Tá? Para a gente ver que antes de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo, vão sendo criadas regras para a cobrança de tributos. Tá? E essa cobrança de tributos, ela só foi se sofisticando ao longo dos anos. Né? Então, quando eu comecei a carreira, existia ali um livro fiscal escrito. Esse livro escrito passou por um sistema de computador que era um sistema de computador arcaico. Depois, esse sistema de computador passou para sistemas integrados, como, por exemplo, o Proteus, como o SAP, como o JD Edwards, como o Domínio. Esses serviços foram se sofisticando. E aí, a gente precisa se atualizar. Por quê? A legislação no Brasil, o último estudo que eu li, ela tem uma alteração a cada 2 minutos. Tá? Então, assim, nós temos uma gana muito grande de regras, ok? Lógico, essas legislações que se alteram a cada 2 minutos, elas não estão ligadas a um determinado negócio, né? São vários negócios, mas nós, né, como profissionais, precisamos nos atualizar ali para poder entender se aquela nova regra se aplica ao meu negócio ou não, e se eu tenho uma oportunidade ali, tá bom? Por exemplo, eu pegar um ponto dessa coisa da atualização que está ligado diretamente à capacitação. Por que né, eu entendi que a área tributária era uma grande sacada, não só para quem trabalha, e para quem você trabalha lá, e os desafios que ela te proporciona. Ela pode te render também um bom salário. Então, por exemplo, eu um dia estava lendo uma legislação, estava lendo uma atualização de legislação onde eu trabalhava, tal, e vi que teve uma mudança que beneficiava uma das empresas que eu trabalhava. A gente mudar uma peça, então naquela época eu tinha
A Siemens produzia um equipamento que tinha um medidor de nível, que é mais ou menos a mesma coisa que o medidor do combustível de carro e de moto, tá? Daquele equipamento. E a máquina tinha um medidor digital, que era de difícil leitura, tal. E um medidor analógico, igual aquele de ponteirinho que a gente tem no carro, ele tinha uma vantagem tributária, né? Eu me orgulho muito disso, a gente conseguiu gerar ali, naquela época isso gerou um benefício para a empresa, uma diminuição no custo em torno de 5 milhões de reais. Isso há uns 10 anos atrás. Então, assim, e eu fui remunerado por isso, eu ganhei um prêmio na empresa e tal, por conta disso. Então, assim, se eu não tivesse me atualizado, eu não tinha entendido que aquilo era vantajoso para isso. Eu tive que me debruçar na legislação, eu tive que investir tempo ali, sim. Eu me capacitei e consegui ter um bônus com isso. O outro lado disso, né? Depois de um tempo, eu pude, com esse conhecimento, atualizar outras pessoas, né? Pude ter a oportunidade de ser professor com isso. Então, assim, eu vejo que essa coisa da atualização e da capacitação, ela tem dois lados, né? O primeiro lado, quanto mais atualizado e mais capacitado você né? Maior os desafios que você pode enfrentar dentro de uma empresa. Você estando já nesse nível, você tem a oportunidade também de ensinar outras pessoas também. Então, você tem um ganho duplo nesse lado. E outra coisa, né? A gente está tendo aí, falando dessa coisa da atualização, nós estamos passando aqui no Brasil, o profissional da área tributária, nesses próximos anos, eu acho que ele vai ter uma oportunidade ímpar, que nós estamos passando por uma reforma tributária no Brasil. Ou seja, a forma de tributação que nós conhecemos hoje, ela até 2033, ela vai morrer. Ela vai deixar de ser, ela vai se transformar em outra coisa. Tá bom? E aí, esse ponto de atualizar e se capacitar, ele é fundamental, porque as regras que nós conhecemos, elas vão deixar de existir e vão ter novas. Se você dormir no ponto ali, se você não se antenar com isso, você pode perder esse bonde. Pode ficar mais difícil o teu trabalho. Então, assim, essa época de mudança, eu acho que ela é muito boa para todos nós, para que a gente possa crescer e aprender como profissionais e poder tocar aí para o próximo nível, tá bom? E uma das últimas atividades aqui, que aí quem é gerente, quem é, às vezes, diretor da área tributária, faz esse trabalho. Eu já tive o participar, não de, né, como liderando projetos assim, mas tive o trabalho de ajudar pessoas com essa tarefa. Perdão, tem um item antes. Eu achei que eu ia para o final. Eu tenho o compliance fiscal. O que é o compliance fiscal? Lá nos primeiros slides, a gente não disse que o trabalho da área tributária não seria auxiliar a empresa a cumprir as regras corretamente para pagar o imposto ao fisco. Perfeito. Posto isso, o que eu tenho? Eu sou uma figura, né, paga pela empresa, mas para entender as regras tributárias. Então, esse compliance fiscal ele tem muito a ver com isso, porque, por exemplo, eu tenho uma determinada regra no ICMS. Nós precisamos entender essa regra. É isso que nós chamamos de compliance fiscal. Essa nota foi emitida dentro das regras? Esse produto está dentro das regras de tributação? A nota fiscal foi emitida corretamente? Essa nota fiscal foi informada nas obrigações acessórias? Quando eu paguei o imposto dessa nota fiscal, esse valor está correto com a obrigação acessória entregue? Então, assim, eu sou um funcionário que verifico as regras para quando quando o governo vier me fiscalizar, vier verificar se eu paguei o imposto correto, aquilo está certo. Se aquilo não estiver errado, as empresas podem tomar multas de milhões. Por exemplo, eu já participei de projetos, né, de processos, em que se falava em número na casa de 70, 80 milhões de reais. Tudo bem, para uma empresa multinacional isso, ela não vai quebrar, mas é um valor exorbitante, tá? E se a gente tem um valor muito alto para uma empresa menor? Essa empresa, às vezes, pode fechar a porta. Então,
esse trabalho do compliance fiscal, ele também tem uma carga de responsabilidade e exige um conhecimento ligado a todos os outros pontos que a gente passou aí, né? Gestão, apuração de impostos, consultoria, assessoria, atualização, capacitação e o compliance. O compliance é a soma de todos eles a fim de verificarmos se todas as regras tributárias estão sendo cumpridas. E aí, pessoal, nós vamos para a última aqui, que, né, voltando, é o planejamento tributário. Como a gente já passou por todas aquelas etapas ali, o que nós chamamos de planejamento tributário? É o exemplo que eu dei é um deles, né? É você verificar se um produto tem uma carga tributária que beneficie a empresa. Pode gerar uma economia grande. Eu posso, de repente, ter uma empresa de lucro que está no simples, ou que está no lucro presumido, ou que está no lucro real, que, de repente, dependendo da atividade, dependendo do faturamento, é mais vantajoso ela estar no lucro real do que ela estar no presumido. Ou ela está no presumido ou está no simples. Então, a gente tem uma série de informações que nós precisamos analisar aqui para isso. E por que eu estou falando todo esse conjunto de informação da atuação fiscal? Hoje, o IDDEC, nós temos uma bagagem com professores em concursos que formam aí os dois primeiros níveis, né? Essa gestão de documentos e essa apuração de impostos. Hoje nós temos cursos que mostram para você toda essa base. E aí, com essa base, você consegue dar andamento para ser um profissional da área fiscal. Então, aqui eu vou esmiuçar aqui ponto a ponto, trazer mais detalhes, mas aqui eu queria colocar muito, porque isso é muito a minha vida. Uma vez alguém brincou, quando falava-se de reforma tributária, se fazia reforma tributária há 20 anos, né? E um dia eu brinquei, eu falei que se extinguisse os tributos no Brasil, eu não teria utilidade, talvez. Ia trabalhar como gari ou qualquer outra profissão, porque assim, eu sou um profissional que nasci na área tributária e muito provavelmente vou morrer nela. Até no meio do caminho eu já tentei fugir, eu tentei trabalhar em outra área, mas tentei ter comércio, mas não deu certo, porque comigo, com o Caio, é uma área que eu me identifico muito. Eu acho muito fácil de entender esse emaranhado de legislações, de onde eu tenho que procurar. Então, por conta dessa minha experiência, se tornou mais fácil. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês também, que é o seguinte, que não é um bicho de 7 cabeças. No primeiro momento, quando você está começando a carreira ali, né, quantas vezes eu encontrei, eu falei assim, o que você faz? Eu falo, sou consultor tributário. O cara fala, pô, você é lunático? Você é louco? Não, cara, é assim, você é químico, né, por exemplo, eu não entendo nada de química, mas você, como eu não entendo de química, você também não entende de tributos, por isso que as nossas profissões existem. Então a ideia aqui é compartilhar com vocês o quanto essa carreira é abrangente, o quanto ela pode trazer, tá, gente, assim, de sucesso, né? Eu acho que todos nós, acho que no fundo, todos nós trabalhamos para quê? Para ter uma vida melhor, né? Você acorda cedo porque você pensa, pô, eu vou estudar bastante, para quem não tem família ainda, para construir a tua família, para comprar a tua casa, para pôr comida na mesa dos teus filhos, para poder comprar um carro bacana para andar, para ter uma casa confortável para viver, para comprar uma roupinha bacana para os seus filhos, para poder pôr eles numa escola boa, para quando a atividade estiver mais fácil, poder viajar, poder passear, poder ter outros conhecimentos. E assim, no meu caso, tá, a área tributária, ela me proporcionou tudo isso. Foi fácil passar por tudo isso? Não. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, aí eu vou esmiuçar as áreas e vou fazer um paralelo com o que eu vivi. Tá? Então, quando eu falei de gestão de documentos, recibos e outros documentos, e a importância da organização e acessibilidade desses documentos, por quê? Lembra que a gente comentou lá no comecinho que esses documentos eles precisam ficar arquivados durante 5 anos da empresa? Quando eu comecei na área, o que acontecia? Eu deixava aquele negócio meio bagunçado ali e tal, dentro de uma caixa, não sei o quê.
Um dia apareceu, depois de 3 anos que eu estava trabalhando, apareceu um fiscal lá. Ele começou a me pedir esses documentos e, pô, quem que achava? E na época da empresa que eu trabalhava, os documentos fiscais, ou vulgo arquivo morto, ele ficava num local que a gente chamava de 21. A empresa já tinha uns 40 anos, então assim, tinham coisas de 40 anos lá dentro, mas os documentos. Então tinha rato, barata, tinha peça velha, tinha terno antigo do dono lá dentro, tinha de tudo dentro daquilo, e mais os meus documentos lá. E aí eu tinha que achar aqueles documentos. Então, assim, se alguém tivesse me dito que eu precisava gerir bem esses documentos, para mim ser fácil disso, depois que eu, né, passei um final de semana lá no meio do pó, lá, todo sujo, para achar uns documentos de uns 3 anos atrás, eu comecei a fazer, comecei a organizar mais esses documentos e tal. Aí, graças a Deus, depois com o futuro, o papel, como é um brasileiro, já era mas assim, perceba, sem essa gestão de documentos, ela não acontecia. Então, por exemplo, essa pilha de papel que eu vi aqui, hoje, ela se converte no computador, a gente guarda na pastinha na nuvem. Mas mesmo assim, se a tua organização não for boa lá dentro das tuas pastas lá, se precisar de alguma coisa, você não acha. Se você não achar, a empresa pode tomar uma multa. Então não é uma questão de você não ter informação, é de você não apresentar ela a tempo, você pode gerar um problema para a empresa. Você está trabalhando. E esse problema na tua empresa pode se tornar, né, dependendo de uma demissão, até na tua demissão. Então, na minha época, um arquivo, vamos chamar, bem organizado, era como essa fotinho aqui. Opa, cadê o... era como essa terceira fotinho aqui que eu mostrei. Tá bom? Então, assim, faz muito tempo isso, a coisa já se modernizou. Tá bom? Mas o quanto isso é importante. É um trabalho braçal, mas não menos importante. Depois, num segundo momento, que eu passei para a apuração dos impostos, aí minha vida já melhorou um pouco, né? Porque assim, eu não ia lá mais para o arquivo morto, né? Eu tinha um auxiliar para fazer isso, ele organizava as notas, mas aí a minha responsabilidade aumentou. Só que a minha responsabilidade aumentou, mas aí o meu salário também aumentou, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a prestar atenção ali, poxa, nos prazos, quando que tinha que pagar. Aí a gente tem que pagar o ICMS, a gente tem que pagar o ISS, a gente tem que pagar o IPI, a gente tem que pagar o imposto de renda, a gente tem que pagar a contribuição, a gente tem que pagar COFINS, o PIS. Então a gente trabalha com uma gama de impostos, às vezes que são grandes, e com várias datas diferentes, né? Então, num primeiro momento, eu tinha que calcular essas informações ali, seja no Excel, seja no papel, na figura que eu tenho aqui. No segundo momento, mandar pagar isso, processar essas informações. Tá? E isso me exigia um nível de conhecimento ali, né, já de um analista ali. Então, eu tinha bastante responsabilidades, eu era demandado. Depois, no segundo momento, pessoal, com assessoria e consultoria, o que aconteceu? Essa, para mim, foi a parte mais bacana e foi a parte que eu gostei que eu quis me lançar a ser professor. Por quê? Porque a gente precisava orientar a empresa das questões fiscais, né? A análise de risco. O que é análise de risco? Por exemplo, você vai fazer uma determinada operação. Poxa, essa operação está dentro da legislação ou não? Tá bom? Então, por exemplo, um instrumento que se usava muito, né, que é você se emitiu uma nota de devolução na empresa e emitiu outra de venda. Tá? Isso era um problema. Por quê? Porque isso, no artigo 527 do regulamento CMS aqui de São Paulo, é considerado simulação de operação, porque você está dizendo que a mercadoria foi devolvida para a empresa e você emitiu uma nova. Só que aí, para você comprovar, às vezes precisa de um conhecimento de transporte, então você não tinha isso. Então, ou seja, essa figura, né, e essa figura aqui, eu fiquei por várias vezes lendo a legislação, entendendo, para poder orientar corretamente as questões tributárias e analisar o risco. E até, né, e aí começava, né, uma parte, às vezes, meio conflituosa, que a gente desenvolve outras habilidades, habilidade de negociação e tal, que assim, que vem alguém e fala, cara, olha, eu preciso fazer isso, mas olha,
Se você fizer isso, você vai ter esse impacto e a multa pode ser tanto. Você acha que você tem certeza que você quer fazer essa operação? Você tem certeza que você quer tomar essa? E aí, né, cabia aos gerentes, às pessoas envolvidas ali, num escalão mais alto do que eu, decidir isso. Mas, assim, esse papel de consultoria, de responder perguntas, putz, para mim foi uma coisa fantástica. Eu me satisfaço com isso até hoje, tanto é que eu direcionei a minha carreira para a consultoria. Legal? Um outro passo de carreira que você pode dar também como a gente disse aqui, a atualização e a capacitação, né? Então, assim, a necessidade constante de atualização sobre as mudanças da legislação. O exemplo que eu dei aqui é a reforma tributária. Se a gente, né, não sei se todos estão acompanhando aí, estão tendo oportunidade, todo dia tem uma notícia nova, você tem agora o CBS, você tem o IBS, esses dois tributos vão substituir, o CBS vai substituir o ISS, os produtos sobre serviços, o IBS vai substituir o ICMS, então assim, você tem uma série aí de mudanças que a gente fala do ICMS, por exemplo, do ISS, desde 1989, mais ou menos. Então, nós estamos falando aí de mais de 40 anos de uma regra que ela não se transformou completamente, né? Mas ela foi sofrendo atualizações e a gente já conhecia ela agora, né? Assim, por exemplo, indeterminado, aí vai um pouco junto a minha função, né? Eu me bandiei um pouco para a área de TI. Eu precisei entender como funcionavam os sistemas de informação. Eu, particularmente, gosto muito do SAP, tá? É um software integrado, né? Então ele faz praticamente, controla todas as atividades da empresa, desde o faturamento, desde o recebimento, financeiro, contabilidade, estoque, produção. É um software usado em grandes empresas. Então, assim, eu gostei de trabalhar com ele, por quê? Porque está ligado diretamente à área fiscal. Aquelas regras tributárias, elas estão aplicadas dentro daquele sistema, não só dele, né, de outros que eu já citei aqui, como Proteus, como o JDE, como o Domínio. Essa atualização... Oi, Lu, pode falar, querida. Deixa eu só perguntar. O professor está travando para vocês aí um pouquinho também? Porque eu tô com dúvida se é meu computador é rápido, mas dá uma travadinha, Às vezes tá? trava. Mas vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Tipo, tá igual aqui para mim, então trava um pouquinho e volta. É isso? Tá. Deve ser o frio. Tá. Pessoal, se alguém, por exemplo, se alguém quiser me interromper aqui, se alguma coisa não ficar clara, por favor, me avisa, tá? Eu vou Isso, dar por favor, aí vocês levantem a mão. Aqui para mim, por isso que eu até interrompi um pouquinho, aqui para mim tá tranquilo, tipo, trava rapidinho e quando volta, tipo, com um delayzinho muito curto. Mas aí qualquer coisa a gente te avisa. Obrigada, viu, Caio? Desculpa te interromper aí. Imagina, me interrompa a qualquer momento. Ó, tô dando uma olhadinha aqui, pelo menos na internet que eu tô aqui, é na internet 5G. Por favor, me avisem aí, se alguém perdeu alguma informação, eu retorno, tá bom? Tá bom, obrigada. Ó, a Tatiana só não entendi os sistemas. Vamos lá, Tatiana, eu falei do SAP, eu falei do JD Edwards, eu falei do Proteus é um sistema nacional, eu falei do Folhamatic, que é um sistema muito utilizado nos escritórios de contabilidade, e eu falei do Domínio, que também é outro sistema bem utilizado nos escritórios de contabilidade, tá? Que ele é da Thomson Reuters. E aí eu precisei me capacitar entender esse sistema, precisei aprender esse sistema para saber como, na atualização dos sistemas, de uma revisão de cadastro, em alguma coisa. Então, assim, por isso que essa atualização e essa capacitação, tá, gente? Ela é muito importante na área tributária. Legal? Pergunta, alguém tem alguma dúvida até aqui do que eu estou falando? Tem alguma coisa que está desconexa? Por favor, aí, se manifestem.
Lu, o delay ainda tá rolando ou tá melhorando? Aconteceu mais uma vez aqui, mas é bem rapidinho mesmo. Dá pra gente, assim, não atrapalha muito? Dá para seguir, sim. Qualquer coisa a gente te chama. Tá bom, beleza. Então, pessoal, ó, por exemplo, e aí, a apuração, Tatiana, ela é composta do seguinte, tá? Eu relaciono todas as notas fiscais de entrada. Então, não tem uma forma específica. Esse é um dos charmes, vamos chamar assim, da área tributária. O que a gente precisa entender? A gente precisa entender a tributação por produto, tá bom? E aí, aqui, né, o trabalho que nós no IBDEC fazemos é justamente esse. É que vocês entendam como funciona a tributação, como é formado as leis. Aí, como essas leis, né, existe uma hierarquia, existe uma sistemática na qual existe uma lei maior e você tem atualizações para essa lei, que é onde a gente precisa se atualizar e se capacitar. Depois disso, dentro dessas regras, essas regras falam sobre os produtos. Então, cada produto tem uma tributação, tá bom? Não é um igual para todos. Eu posso, por exemplo, a tributação de um equipamento médico, ela é menor do que a tributação da bebida, por exemplo, ou do cigarro. Seria por NCM, perfeito. Então, cada tributação por NCM, a gente vai entender onde procurar isso, beleza. Então, eu emiti uma nota com 10 itens. Esses 10 itens pode ter uma tributação diferente para cada item, beleza? Essa soma dessa nota fiscal, eu vou imputar essa informação dentro do livro fiscal de entrada, beleza? Vou compor ali os meus créditos. Vão ter produtos, por exemplo, que não podem não ter crédito de imposto. Eu vou fazer essa mesma análise para minhas saídas. Eu vou analisar produto a tributação, vou montar a minha nota fiscal e vou informar essa nota fiscal de saída no meu livro fiscal de saída. E aí, como é que eu vou fazer a apuração? Eu vou comparar os meus créditos, que é um valor a favor da empresa, menos o tributo que eu vou pagar com as minhas saídas. Um menos o outro vai dar apuração de impostos. Então, por exemplo, eu tenho um crédito, vou dar um exemplo esdrúxulo, de 200, tá bom? E eu tenho um imposto apurado sobre a venda de 300, eu tenho que pagar R$100 para o fisco, porque 200 dos créditos menos 300 das vendas, eu vou pagar R$100 para o fisco. Então, eu preciso controlar esse valor. Preciso fazer uma guia, preciso mandar pagar e preciso registrar essa informação no que nós chamamos de obrigações acessórias. Do outro lado, isso pode acontecer ao contrário também. Eu posso comprar mais do que eu vendi. E aí eu vou ter crédito. Aí a pergunta, por que eu faço com esse crédito? Eu posso utilizar o mês que vem? Putz, esse crédito foi acumulando. Então, existem, né, regras que nós passamos por essas regras, né? Nós temos cursos específicos. Aí, por exemplo, eu hoje sou instrutor do curso de prática, que é o curso mais básico, que faz ali a entrada, que vai ao encontro do que nós estamos conversando aqui. Tá bom? E nós temos um curso mais avançado, que é o curso de analista fiscal. Que nesse curso de analista fiscal nós vamos falar das regras mais avançadas, das regras mais complexas. Putz, de repente você não fez o curso e ficou. Eu tenho um crédito tributário lá gigante na empresa que eu preciso administrar. O IBDEC também tem um curso de créditos tributários onde você pode entender essas nuances e o que você pode fazer com o crédito. Então, assim, a ideia aqui desse nosso papo é mostrar para vocês o quê? O quanto a área tributária ela é extensa e o quanto tem de oportunidade. Não só essa oportunidade de aprender, né? Esse teu aprendizado vai te reverter em grana no teu bolso também, né? Eu hoje posso dizer, né, com franqueza, assim, eu não tenho o melhor salário do mundo, eu não ganho 50 mil por mês, mas eu tenho uma vida confortável hoje, a troco do quê? De o que a gente muitas vezes vê, e às vezes eu sempre brinco com os meus alunos na hora, eu falo, pessoal, não reclame, às vezes, do trabalho mais maçante ali da gestão, porque quem está começando pega o trabalho mais pesado. Mas conforme você vai andando, você vai chegando nessas partes aqui que são mais prazerosas, que você vê o resultado. Então, por exemplo, vou dar mais um passo aqui na explicação,
nesse ponto, né? A parte do compliance fiscal. Imagina, Tatiana, a hora que abrir as perguntas, fica à vontade, aí eu vou estar aqui para esclarecer o que você precisar, o que você tiver dúvida, tá bom? Quando a gente fala do compliance fiscal, né, a gente precisa garantir que a empresa esteja em conformidade com todas as leis fiscais. Alguém vai falar alguma coisa? É que tinha travado um pouquinho de novo, mas já voltou. Já voltou, Adriana? Beleza. Obrigado, viu, gente? Eu peço desculpas aqui, depois eu vou dar uma olhadinha com a operadora de internet aqui de casa por que disso, tá? Então, recapitulando aqui. Então, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa chamada Thomson Reuters, que era a antiga IOB. Perdão, a IOB existe, ela só se separaram. Qual era o meu trabalho? Era eu ficar lendo legislação o dia inteiro para poder entender essa legislação e montar um procedimento, né? Ou colocar essa informação dentro de um software. Então, assim, era uma coisa muito bacana. Auditoria interna e externa. O que eu fazia? Essa parte, confesso que eu não gostava muito, né? Você tinha que ir numa empresa, entender os problemas, mostrar os erros. Às vezes, esses erros tinham um impacto muito grande. Então, assim, era mais uma coisa aqui. Então, por exemplo, o compliance fiscal. Quando eu achei essa figurinha, eu achei bem bacana, porque era exatamente isso que eu fazia. Eu lia as leis ali, né, que estão com o símbolo da justiça, eu ficava num computador montando os gráficos ali para mostrar a quantidade de erros, para mostrar a quantidade de problemas. Eu verificava se esses valores eram corretos ou não. Eu verificava se a gente não tinha perdido nenhum prazo, se esses prazos estavam em conformidade. Então, assim, era um conjunto de informações muito grande, mas era muito legal fazer isso, tá? Era muito bacana. E, para mim, o que era principal era poder ajudar outros profissionais, outros colegas de trabalho que se tornaram até amigos, tá? E, por último, turma, o planejamento tributário, né? Então, o planejamento tributário, como eu disse, a definição da importância da importância do planejamento tributário era você tentar fazer dentro da lei, e aí eu acho que essa é a sacada, né? Por exemplo, o contador, normalmente, quem trabalha no escritório de contabilidade, tem isso. A profissão de contabilidade infelizmente, tem um problema. Todo mundo acha que somos picaretas, né? Eu vou chamar assim, pô, o cara me enganou, o cara isso, o cara aquilo, por quê? Porque o cara não seguiu uma regra, não fez isso. O que eu sempre achei uma mágica, né? Por trabalhar em multinacionais, os caras, olha, cara, zero, a gente tem que pagar um imposto conforme a legislação, sem sacanagem. Então, isso me fez criar uma bagagem de entender essas minúcias e o prazer de destrinchar a legislação para que lá no final do ano, quando a gente fechasse os números, viesse aquela informação, poxa, esse ano nós economizamos, sei lá, 15% a menos de imposto em comparado ao ano passado, por conta do trabalho. E aí, né, eu tive o prazer de ser citado em algumas vezes com isso e tal. Ou de um outro ponto, puxa, a gente precisa abrir uma filial nova, em que estado nós vamos abrir, por quê? Porque às vezes tem estados que podem ter uma vantagem em relação à tributação no estado de São Paulo. Então, isso é uma coisa também prazerosíssima de lidar. Então, para mim, foi, assim, uma baita experiência, gente. Então, assim, quando a gente fala de planejamento tributário, nós estamos falando da análise do regime tributário, dos estudos das operações, de, às vezes, lidar com o fisco, né, de você ir numa prefeitura, de você ir no estado, de negociar algum incentivo fiscal lá para a empresa que você trabalha. Por exemplo, uma das passagens da minha carreira que eu participei, eu trabalhava na Siemens também. A Siemens ia estar mudando o centro de distribuição dela, o galpão, que era em São Paulo, ali na Lapa, e o município de Cabriúva, na época, deu um terreno. Deu modo de dizer, né? Cedeu um terreno para a Siemens, um terreno gigante, para que a Siemens construísse a fábrica lá. E teve um acordo para que a fábrica não pagaria o IPTU
durante 10 anos. E aí, fazendo a conta, esses 10 anos de PTU, o valor da construção seria zero para Siemens. Então, assim, você entender essa mecânica é um negócio muito bacana. Isso aconteceu do dia para a noite? Não, não aconteceu, tá? Foram horas de trabalho, foram horas de estudo. Eu, depois que saí da faculdade, eu fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas. Hoje estou aí na lida, agora estou estudando para a gente enfrentar esse desafio da reforma tributária. Então, assim, são sim, mas também tem ímpetos, o que é legal. O IBDEC pode te ajudar nessa caminhada. Então, se você está começando a sua carreira tributária aí no escritório, ou se você começou com assistente na empresa, ou se você já está há um tempo e alguém te ensinou ali, você não tem muita certeza e tal, nós estamos aqui, eu dando aula, a Adriele, a Lu, né, na parte de apoio aí, e aí a gente tem vários cursos que eles podem te ajudar nesse teu desafio aí. Eles podem fazer com que você dê o start nisso, e que quem sabe amanhã ou depois você não pode ser um gerente tributário, um diretor tributário. Então, assim, a área tributária oferece N possibilidades, tá bom? Eu espero, desculpe aí ter falado bastante, acho que eu falei uns 45 minutos a respeito disso. Acho que eu falei uns 45 minutos a respeito disso. Eu fico à disposição de vocês aí para falar para vocês falarem das experiências de vocês, enfim, do que vocês quiserem saber da área tributária, nós estamos aqui para ajudar.